Oi! Como sempre, eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho contando duas historinhas para vocês, né? Na verdade, fazendo duas explicações. A primeira é sobre a tal flecha envenenada, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da tal tribo africana que usa flecha envenenada com seiva de rosa do deserto. E a outra história é a origem da Thais Socotrano, né? No vídeo passado eu falei sobre, no vídeo sobre Caudex eu falei que a Thais Socotrano não é uma híbrida de arábico com socotrano, e falei no vídeo anterior sobre a toxina, né, a toxicidade da rosa do deserto. Então hoje eu vou contar essas duas historinhas para vocês. Primeiro, a história da tal tribo africana que usa flechas envenenadas com seiva de rosa do deserto. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu vi essa história, eu tinha acabado de cortar o dedo justamente podando uma rosa do deserto, a primeira rosa do deserto que eu tive. E quando eu li isso, eu fiz, pronto, agora eu morro, né? Vai, já era, tô ferrado, tenho poucos minutos de vida e tal. Eu fiz. Mas tudo bem, claro, obviamente eu não morri, eu tô aqui. E essa história, ela é verdadeira até certo ponto. Essa história é relatada no livro Etnobotânica Africana, de Hans Neuwinger. E é uma história interessante, mas tem um pouco de exagero nela. Para quem quiser, eu vou colocar o nome do autor aqui e o nome do livro, né? Tá lá, H.D. Neuwinger. E a história, na verdade, é o seguinte. A rosa do deserto, ela tá sim incluída, né? O extrato de adênio, a seiva de adênio está sim na flecha da tal tribo africana que fica lá na Namíbia. Mas a verdade é que eles usam um mix de várias plantas. A adênio é uma delas, mas tem também a eufóbia, que a gente tem um tipo de eufóbia que é muito comum aqui no Brasil, que é o avelóis, é bem muito cultivado, que também é uma planta tóxica. E temos uma planta que eu não me lembro o nome científico agora, mas o nome comum dela é tambuti, que também é uma planta tóxica. Além desse mix de plantas tóxicas, eles utilizam a saliva de um lagarto. Eles fazem um extrato, né? Apuram essas toxinas, utilizam nas flechas e caçam. Então, a história da flecha é real, né? Ela é contada realmente por um cientista, porém existe um exagero, é um mix, né? Um compêndio de várias toxinas que eles utilizam, no qual uma delas é o da rosa do deserto, mas não é o único substância tóxica que tem na flecha. A segunda história é sobre a origem da Thais Socotrano. Como eu falei para vocês, a Thais Socotrano ela não é um híbrido de arábico com socotrano, né? A Socotrano verdadeira fica lá na ilha de Socotra, que é uma ilha que pertence ao país chamado Iêmen. A história da Thais Socotrano é a seguinte. Houve um funcionário, um tailandês, que ele trabalhava na Arábia Saudita. Então, quando voltou para a casa dele, para a cidade de Ban, lá na Tailândia, ele levou um galho de um arábico. E a arábico é muito valorizada para quem gosta de formato de planta, mas porque ela é uma planta fácil de trabalhar, ela tem um formato bem interessante, ela aceita podas, aceita tanto pota de galhos, tá? É fácil de ser conduzida, é uma planta muito valorizada. Porém, ela tem a questão do tamanho, ser uma planta que cresce muito, fica gigantesca, e tem a questão dos pelinhos nas folhas, que é muito suscetível a pragas, ácaros, acumular umidade e acaba dando muita dor de cabeça. Então, quando ele levou esse galho, ele começou a selecionar. Ele enraizou o galho e começou a selecionar, fazer o cruzamento da própria arábica, né, das sementes, para poder obter sementes, e foi selecionando as plantas que eram menores e que não possuíam os pelos. Essa primeira seleção foi chamada de Pet Banan. Foram as primeiras Thais Socotrano. As melhores plantas ele colocou depois como Siam Crow. A questão do nome Thais Socotrano é porque, como vieram todas de uma única planta, e todas essas plantas são de cruzamento próprio, ou seja, filhas dessa planta cruzou com filho, com irmãs para poder conseguir, a taxa de germinação natural era muito pequena.
né? E a capacidade de você cruzar nem sempre tinha muitas sementes. Ela se tornou uma planta muito estável, né? Todas as plantas eram muito parecidas entre si, porém a taxa de germinação era muito pequena, o que tornou essa planta a planta mais rara do mundo. Por isso fizeram essa comparação. Se existe a Socotrano do Iêmen, essa é a Thai Socotrano, essa Socotrano da Tailândia, pela raridade, já que na época ela seria comparativamente mais rara do que a própria Socotrano. Por isso foi dado o nome de Thai Socotrano. Hoje em dia existem 4 grupos de Thai Socotrano. Eu não vou falar o nome de todos deles porque todos os nomes são tailandeses e eu não vou saber pronunciar aqui. Mas dentro desses grupos existem algumas subdivisões e existem algumas plantas que já são mais conhecidas. Nós temos a própria Cyan Crow, que é muito conhecida, nós temos a Golden Crow, temos também a Jade, todas elas são Thai Socotranos bem conhecidas. Hoje em dia a Thai Socotrano não é considerada mais tão rara, porque como existem as variedades diferentes e depois desenvolver uma outra espécie paralelamente à Pet Banana, começaram a se fazer as polinizações cruzadas, então isso aumentou a quantidade de plantas. Porém, ainda é considerado uma planta rara você encontrar uma Thai Socotrano que seja pura, assim, descendente daquelas primeiras plantas, ainda é uma planta extremamente cara e extremamente rara. Então, essa é a história da Thai Socotrano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Tchau!